Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas, na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. Estamos aqui para discutir os principais assuntos do dia, com os nossos comentaristas convidados, Aline Scarelli, Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini. Muito obrigado mais uma vez. Nós vamos em 2 horários na TV Brasileira, ao meio-dia e às 8 da noite. E você que acompanha pela Prudente News 1070, nós vamos no ar às 11 horas da manhã e também às 3 horas da tarde. É isso aí, continue sempre com a gente. Bom, vamos lá para esse primeiro bloco, já vamos trazer política e vamos falar bem da CPI da Covid, que está acontecendo no Senado. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, presidente da CPI da Covid, suspendeu a reunião ontem, no final do dia, após o senador Flávio Bolsonaro ter chamado o relator da CPI, Renan Calheiros, de, entre aspas, vagabundo, gerando um bate-boca na comissão. Flávio Bolsonaro não é integrante da CPI, mas pediu a palavra ao mencionar o fato de Renan ter defendido a prisão de Fábio Van Garten. Ele declarou, entre aspas também, imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. Muito bem, esses são alguns detalhes da CPI de ontem, né, da entrevista com Fábio Van Garten. E agora a gente vai colocar em discussão aqui, começando com Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você, bem-vindo. Olá, pessoal. Espero encontrar todos muito bem. Sempre um prazer estar aqui. E, realmente, essa situação é uma situação bastante complicada, né? Um cidadão que seja honesto ter um mandato de prisão aí a partir do Renan Calheiros ou qualquer outro que seja tão enrolado quanto ele, como é o caso do próprio senador Flávio Bolsonaro, né? E aí a gente vê como que funciona o nosso Senado, um bate-boca entre gente enrolada e aquilo que era o foco principal, que deveria ser o foco principal, esclarecer a sociedade sobre as condutas e corrigir os erros cometidos até agora no combate à pandemia, ficou para terceiro, quarto, quinto plano. O que importava ali era uma briga de egos entre 2 senadores. Um muito preocupado em passar o pano nas coisas que aconteceram, e o outro bastante preocupado, me parece, em aumentar os fatos que realmente aconteceram. Mas, de resultado que a gente tem desse depoimento de ontem do Fábio Van Garten, é que ele acabou mal com todo mundo. Primeiro porque ele levou à CPI um documento que a CPI não tinha e nem tinha conhecimento do fato, que é a espera de mais de 2 meses para responder à Pfizer. Isso complica, sem dúvida, o governo. E, por outro lado, ele desmentiu falas anteriores dele, principalmente em entrevista à revista Veja, o que acabou deixando os senadores também bastante chateados. Então, eu diria que agora o ex-secretário de comunicação está no mato sem cachorro, viu? Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você viu o depoimento do ex-secretário de comunicação do governo na CPI da Covid, Fábio Van Garten? A gente precisa entender porque ela não tem foco, porque o objetivo dela nunca foi dar foco de explicação para a sociedade. Essa CPI é um circo formado com interesses políticos de 2022. Claro, quem quer acreditar em Renan Calheiros? Quem quer acreditar em Aziz? Quem quer dar Randolfo Rodrigues? Todos eles mais do que envolvidos em corrupção. O melhorzinho deles aí, Randolfo Rodrigues. Entendeu? Não dá para comparar o tipo e perfil político de Flávio Bolsonaro com Renan Calheiros. Me desculpe, não dá. É a mesma coisa você querer pegar o cara que atravessa o sinal vermelho e dar a mesma pena para ele, para quem estuprou, matou, roubou. É a mesma coisa. A outra coisa que a gente precisa deixar claro aqui, essa narrativa da Pfizer tem que acabar. Gente, não existe isso. Vocês estão alimentando uma narrativa que ela inexiste pelas datas e pelos fatos que aconteceram. Eu repito aqui, a primeira vacinação foi dia 8 de dezembro, no Reino Unido. 22 dias depois, o Brasil já começou a vacinar. A falta de vacina hoje, mesmo se tivesse comprado em 2018, o mundo está sentindo a falta, justamente porque os países fabricantes monopolizaram as primeiras doses. Por isso que os Estados Unidos, por isso que a China, por isso que a Índia
estão vacinando quase a população toda. Não vamos alimentar uma narrativa e ser nós aqui, vítimas, por mais diferenças que a gente tenha de política, do político, da proposta política que a gente apoia, ter a irresponsabilidade de alimentar uma narrativa que ela não existe, ela é fake news. Entendeu? Ontem, o Flávio Bolsonaro representou a todos os brasileiros de bem quando disse: Renan Calheiros, você é realmente um vagabundo. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, com você, bem-vinda, minha amiga. Como é que você viu aí a CPI ontem, colocando, até ameaçado de prisão, o Fábio Van Garten? Olá a todos que nos acompanham, aos meus amigos de bancada aqui. Olha, quem não gosta muito de novela como eu, assistir a CPI é um grande atrativo. Nós temos que separar aqui muitas coisas. Eu me considero uma pessoa de bem, de muito bem, e o Flávio Bolsonaro não me representa, nunca representou ninguém daquelas pessoas, daquela família, né? Preciso dizer que o Fábio o sobrenome dele é muito difícil. Ele esteve lá na condição de testemunha. Testemunha, ela é compromissada para falar a verdade. Isso numa CPI, que tem uma razão de ser, que é investigar, como num ato processual, na delegacia, no fórum. Então, ele é testemunha, ele tem que falar a verdade. E ele, assim, talvez muito ingenuamente, apesar que eu não acredito em ingenuidade nesse momento, foi lá achando que ia conseguir driblar senadores. E eu preciso ressaltar aqui, pessoal, não tenho adjetivos para falar da capivara do Renan, nem é sobre essas questões que a gente tem que dizer. Ele está imbuído lá num regimento que ele tem que fazer sua função, que é fazer as perguntas. Então, quando a testemunha mente, ela pode ser presa em flagrante, porque naquele momento, gente, teve as provas, os senadores levantaram as provas e tudo que ele disse caiu por terra. Então, tinha uma justificativa, mas não ficou por isso mesmo, né? O Aziz remeteu lá para a MP para ver se teve crime de falso testemunho, então vai ser avaliado, e ele vai pagar pelos seus atos. Agora, ficou muito claro, isso não é uma narrativa, né? É um fato que 5 pessoas daquele governo recebeu a carta da Pfizer para tomar a providência, se foram 2 meses que ninguém tomou. Gente, isso é muito grave, isso não é... E outra, por que o Flávio Bolsonaro foi lá? Vocês sabem por quê? Se eu puder ainda tiver um tempinho para falar, é com relação a tumultuar. Na minha réplica eu vou falar, gente. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, a palavra está com você, Divaldo. Só para pontuar uma coisa, eu não acredito que o foco seja só as eleições, não, de 2022. Eu entendo que o grande foco para a maior parte, pelo menos para os cabeças aí da CPI, seja a vaga do STF que está aberta com a saída do ministro Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, tá? Então eu entendo que o Centrão está querendo abocanhar mais essa vaguinha no STF. E realmente, nós vacinamos em torno de 1 mês depois do primeiro país, que foi a Inglaterra. Essa vacina, a primeira vacina, ela foi aplicada com a do Butantan, e ela foi graças ao esforço, e aí eu não gosto do João Dória, mas eu devo reconhecer, graças ao esforço do João Dória. O governo federal só passou a investir em vacina de maneira pesada e seguir por esse caminho. Eu digo o governo, não digo a pessoa do presidente, depois que viu que o João Dória ia conseguir a vacina. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra, com você, Adolfo. Outra informação, no mínimo, sem conhecimento de causa. O João Dória só comprou a vacina porque o Bolsonaro liberou o dinheiro. E liberou em agosto uma emenda, como em fevereiro, não vou cansar de repetir, de 2020, ele fez um decreto orientando as pessoas a não fazerem carnaval. Então, isso aqui nós podemos discutir quanto tempo quiser. A informação do perigo sanitário que era o vírus da China, Divaldo. Isso foi em fevereiro de 2020. A vacina foi comprada com dinheiro federal. E hoje o Brasil, para a dor de cotovelo da Aline, o desespero dessa esquerda que dá cambalhota, manobra para tentar envolver o Bolsonaro, é o 4º em vacinação no mundo. Só perde para Estados Unidos, fabricante, China, fabricante, e Índia, fabricante. E daí? E daí? Okay. Será que ainda vai continuar com essa narrativa? E outra coisa, quem quer dar valor para uma CPI liderada por bandido quadrilheiro como Renan Calheiros, Aziz, Randolfo Rodrigues, olha a discussão aqui, valeria o dia inteiro. Estou aqui predisposto, porque não é possível ter esses 3 perfis como algum tipo de referência. Muito bem, Aline Scarelli, vamos lá, Aline, é com você.
Ai, gente, que coisa tão insana, porque assim, nós não temos que ficar o tempo todo, né, principalmente os fãs anencéfalos do Bolsonaro, descredibilizar todo o tempo a CPI. O que a CPI faz é dar transparência e investigação naquilo que o governo federal não fez. E olha como isso é muito sério, né? Depois de instalada a CPI, que começou esse converseiro que a gente está vendo tanto na TV, até o Ministério da Saúde mudou, gente, com relação à campanha, lançou campanha agora para não ter aglomeração, não ter máscara, tirou 2 links do site, gente, eles tiraram sobre a hidroxicloroquina e a ivermectina, tudo isso de ontem para hoje. E agora, para piorar tudo isso, né, eu queria falar, por que o Flávio Bolsonaro foi lá, gente? O gabinete do ódio, ele se movimentou para dizer o quê? Vai lá que tá pegando fogo. Aí mandou 2 do Exército, Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli. Gente, a CPI não tem que trazer vacina, não está escrito isso em lugar nenhum. Quem tem que fazer isso é o governo, e não fez. Pior, além do governo ser omisso, pessoal, eu digo isso para os ouvintes, não é só para o pessoal da bancada, ele teve ações no STF para pedir que não tenha medidas respeitadas, então teve uma ação positiva. Okay. Isso daí vai dar responsabilidade, anota o dia aí, vai dar responsabilidade. Muito bem, olha, gente, nós vamos trocar de assunto. Esse assunto aqui iria render bastante, né? Se a gente tivesse mais tempo, nós poderíamos continuar nesse assunto, mas amanhã, com certeza, nós vamos falar um pouco mais. Vamos mudar aqui, então, como eu disse, de assunto, vamos para o Rio de Janeiro, porque a Universidade Federal do Rio de Janeiro apresentou, numa entrevista coletiva, na quarta-feira, a situação orçamentária da instituição. A maior universidade federal do país afirma correr risco de ter que fechar no meio do ano por falta de verba. A instituição não é a única a sofrer com a redução de recursos no país, não. Em 11 anos, o orçamento do MEC para as universidades federais caiu 37%. Vamos lá, sobre esse assunto, Adolfo Padilha. Olha, tudo que vem de universidade federal, eu prefiro me aprofundar um pouco mais e confesso que hoje não deu tempo, mas a gente sabe que as universidades federais, com raras exceções e com boas exceções, aliás, estão longe de ser um modelo de ensino, né? Está mais para um antro de alunos que querem se perpetuar lá dentro e professores também. Disso digo e repito aqui, tenho membros da minha família que são professores de universidade federal, que, no meu ponto de vista, como ela e como outros que eu conheço, amigo dela, são exemplos mundiais de dedicação, estudo, pesquisa. Mas a gente sabe que tem uma classe dentro das universidades federais que ganham salários milionários, não produzem nada, não fazem nada, e, trazendo para o tema, eu creio que, quando a gente for pesquisar melhor, a única grande preocupação, talvez seja, que pode faltar dinheiro para honrar a folha de pagamento, que não é pouca. Já que a aula também, a gente está tendo muito pouco predisposição dessas aulas. Mas eu creio sim e acredito no governo, na política do governo federal, de que o ensino é importante por outras ações que o governo vem fazendo. Talvez o corte de orçamento em pesquisa, talvez o corte em orçamento em bolsas de estudo, que eles devem estar se remoendo, que foram cortadas, no sentido daqueles que vão para Paris. Ninguém vai estudar na Angola, tá, Divaldo? Eles vão para Paris, eles vão para a Austrália, que a verdade tem que ser dita aqui. Você não vê professor, muito raro, tem exceções, federais que preferem ir para a África, para Namíbia, mas não, vão tudo para Paris. Então é um tema que a gente pode discutir muito aqui sobre isso também. Tenho certeza que o governo federal não está desprezando o ensino, como tenho convicção que alguns tentam colocar isso. Muito bem, vamos lá, Divaldo Ceresini, como é que você vê esse corte aí em 11 anos, 37% de corte na educação? Infelizmente, essa precariedade orçamentária ela não é exclusividade do governo federal, né, em relação às universidades federais. Também é verdade que essas universidades custam muito mais do que paralelas da iniciativa privada. Falta, em muitas situações, eu diria em quase todas as situações, gestão às universidades públicas. Em tudo que é público, na realidade, falta gestão independente de governo. Gente, não estou aqui falando de governo. Governos são ineficientes por natureza. O nosso problema é que nós temos tido governos extremamente ineficientes. E nós precisamos de mais eficiência na gestão, sim. Eu não duvido que vai faltar dinheiro para pagar a conta de água, a conta de energia, não. Agora, nós temos que ver
fazer um detalhamento orçamentário de como está sendo gasto esse dinheiro que vai para a universidade. Será que lá nós temos profissionais ganhando mundos de dinheiro que não ganhariam, por exemplo, em funções idênticas na iniciativa privada? Qual que é o impacto disso, se isso está existindo no orçamento da universidade? Então, antes de fazer qualquer tipo de crítica a esse ou aquele governo, a gente tem que lembrar que esse não é um problema de agora, e que também, no meu entendimento, não é simplesmente ficar jogando dinheiro nas universidades públicas, não. Nós precisamos ver qual que é o retorno de fato que elas estão dando para a sociedade, e mais, se não tem realmente uma forma melhor de se fazer, de se prestar esse serviço. Sou muito simpático, por exemplo, ao ProUni, sou muito simpático também ao FIES, porque eu entendo que são mecanismos de acesso à universidade mais baratos. Muito bem, Aline Scarelli, vamos lá fechar esse assunto. Aline, como é que você vê aí a redução, né, que foi apresentada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro? Como a notícia diz, né, eu fico sobre ela, a gente fala sobre o que a notícia diz. São 11 anos aí de cortes, né, então é uma constante. Por quê, gente? Já disse Nelson Mandela, eu preciso usar essa frase. Eu não sou educadora, mas eu fui beneficiada de políticas para poder estudar, né? Então, assim, se é para a gente falar de questões pessoais, eu senti na pele como é difícil poder estudar no Brasil. E também sinto que as dores do mundo não são a Universidade Federal, muito menos os professores pesquisadores e os alunos que precisam de bolsa para ter paz e sossego na cabeça para pesquisar. Isso é muito sério, não dá para a gente tratar de forma rasa. Então é isso, a educação é a arma mais poderosa que pode usar para mudar o mundo, diz o Nelson Mandela. Se é uma constante de governos que não investem na educação, tanto na ordem federal como estadual, não é uma política de Estado, ela passa por uma política ali de a bel prazer, fica poder discricionário de X e de Y, quer dizer o quê, gente? Que a crise na educação no Brasil é um projeto, então não visa emancipar as pessoas, não visam desvincular. Ridículo falar de uma polarização, que as universidades federais são aparelhadas, são dominadas, isso é discurso falacioso das pessoas que não querem investir na educação. Por exemplo, gente, tirar a filosofia da grade, isso é grave, porque ela tem uma razão de ser. As pessoas precisam se empoderar disso. Então, eu fico triste quando eu vejo que acontece isso lá na UFRJ. São 50 mil pessoas que possivelmente não vão ter mais essa assistência. E aí, como que fica? Vai pagar? Não tem, gente, não tem essa possibilidade. As pessoas não conseguem ir para a privada. Então, o Estado descumpre a sua obrigação constitucional, que é dar educação. Obrigada. Muito bem, olha, nós vamos encerrar esse nosso primeiro bloco de discussões aqui no Entre Linhas e a gente volta já, daqui a pouco, depois do intervalo, com muito mais. É um tempinho e já estamos de volta. Olá, já estamos de volta com Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Bom, um companheiro de bancada nosso agora é secretário de Turismo da cidade de Presidente Prudente. Pois é, a Prefeitura de Presidente Prudente nomeou um novo titular para a Secretaria Municipal de Turismo. Foi na última terça-feira, a secretária Priscila Lopes pediu exoneração do cargo por motivos pessoais. E agora o responsável pela pasta é o nosso companheiro aqui de trabalho, Adolfo Padilha, que já ocupou cargos de secretário municipal de esportes, de desenvolvimento econômico e diretor administrativo do complexo da Cidade da Criança em diferentes gestões. Vamos começar com ele, Adolfo Padilha. Nós somos pegos de surpresa, mas confesso para você que tinha um desejo aqui no meu coração de que você fosse o titular dessa cadeira aí, ou pelo menos voltasse na administração da Cidade da Criança, que é algo que eu acredito que pode ser uma fonte de renda para Presidente Prudente e para o turismo regional. Parabéns, primeiramente. Vamos lá, eu vou dar um tempinho aqui para você dizer o que você pode fazer à frente aí neste novo cargo como secretário municipal de turismo. Bom, Eudes, obrigado. Eu não posso deixar de dizer o seguinte, a honra de Deus e o tempo de Deus são coisas que realmente a gente tem que ter fé e acreditar.
Eu resumo meu retorno a essa oportunidade dada pelo prefeito Ed Thomas, a um segmento que eu me dediquei durante 5 anos da minha vida, estudando, viajando, conhecendo lugares, quando eu passei pela Cidade da Criança. E tem muito a ser feito, só que o turismo ele é muito grande, né? Quando você vai ver a responsabilidade que o turismo tem que ter no sentido de desenvolver um trabalho de turismo. Por isso eu quero contar com a ajuda de muita gente, inclusive do nosso amigo de bancada, o Divaldo, a doutora Aline, o Marcos Luca, pessoal do Conselho de Turismo, meu amigo Fernando Gessi, que é um cara de boas ideias, meu amigo Cheslac, enfim, você. Porque se a gente não formar um grupo para discutir juntos, a decisão ela não pode ser. A gente sabe como funciona, mas eu acho que ouvir, cabe a nós, quando exercemos um cargo como esse, a gente tem que ter ouvidos para ouvir. E a gente tem que ter a convicção que a gente não sabe de tudo. A vida me ensinou isso, as passagens públicas que eu já tive na minha vida, registro aqui, vai ser a 5ª vez, né, que eu assumo uma posição pública, só que se juntar todos os anos aí, não dá 10 anos, né? Porque tem gente que acha que a gente vive só de cargo público, né? Eu já tenho 53 anos, mas é a 5ª vez com muito orgulho, com muita responsabilidade, e agradecendo muito ao prefeito Ed Thomas, ao seu vice Isaac, pela confiança, ao Cleito, que é um grande amigo também, Barbalho, que me orientou muito sobre como que a gente deve trabalhar nesse novo perfil administrativo do prefeito Ed Thomas. Então, nós estamos à disposição e vamos ver o que a gente consegue fazer. Muito bem, Divaldo Ceresini, eu sei que você sempre se preocupa com as questões do turismo aqui na cidade, na região de Presidente Prudente, que é uma cidade muito importante aqui no oeste do estado de São Paulo. E nós estamos aí com o secretário agora para você. Pode descer a lenha no secretário, viu, Divaldo? Pode mandar ver aí. E quais são os principais desafios aí do novo secretário? Bom, primeiro eu quero falar do nosso grande desafio, né? Haja caminhão de pano agora para passar nos panos aí, né? Mas o turismo ele é um setor que ele pode mudar a realidade de uma região e a nossa região tem muito potencial para isso, né? Nós temos algumas belezas naturais, como o Morro do Diabo, como o pôr do sol lá de Presidente Epitácio, que não tem sido devidamente aproveitado sob o ponto de vista de agregar pessoas à cidade, trazer pessoas à cidade. E a nossa cidade de Presidente Prudente também tem um grande potencial turístico, não só por negócios, né? Mas também por lazer. E a cidade da criança, no meu entendimento, é uma joia que merece ser muito melhor explorada do que tem sido hoje. Em vez de dar o prejuízo milionário que ela dá, que chega a 9 milhões de reais por ano, ela poderia trazer muitos lucros, gerar muitos empregos para a cidade, tanto nas companhias aéreas, quanto nos aplicativos de transporte, táxi, em hotel, em restaurante, bar, e você vê que nós falamos aqui de diversos empregos que não precisam de muita qualificação, né? Ou com pequeno treinamento, um curto treinamento já pode contribuir com isso. Durante a campanha do ano passado, nós apresentamos diversas propostas no sentido de alavancar o setor de turismo na cidade para que nós tivéssemos maior geração de emprego e renda. Então, eu fico muito feliz que me parece que pela primeira vez nós temos nessa secretaria alguém que tem experiência no assunto e eu acredito que possa desenvolver um bom trabalho nessa linha para que a gente siga por esse bom caminho. Agora, se fizer besteira, pode ter certeza que não vai ter pano não, viu? Muito bem, é isso que a gente espera. A Aline Fernanda Scarelli, agora é com você. Está aí um companheiro de bancada, agora como secretário de Turismo da cidade de Presidente Prudente. A gente vai ficar de olho atento aqui, né, Aline? Parabéns, Adolfo Padilha, pela nomeação. Eu concordo que Prudente tem um potencial, né, a ser explorado, inclusive. Como o Padilha disse publicamente que conta comigo, então eu também coloco aqui à disposição, disse para ele aqui no bastidor que vou mandar um plano de governo. Olha só a minha audácia, mas o que é importante dizer, né, pessoal? Quando a gente está pedalando ali perto do balneário, né, a gente meio que comunica muito com relação a isso. Antes que o Divaldo me advirta aqui, né, o pedal não está proibido, viu? É um esporte que pode fazer, não gera aglomeração. A gente fica muito animado com o balneário, eu acho ali um lugar, uma região muito bonita, ela tem potencial de explorar para a prática de esporte, então Padilha, olha com atenção e com amor ali, porque a gente passa, e eu sou a primeira a falar, gente, que lugar lindo, né? A gente pode explorar isso aqui. Eu falo a gente porque eu vivo nessa cidade há 21 anos, né?
E Prudente tem um orçamento até que razoável com relação ao turismo. Eu pesquisei ontem lá no plano orçamentário, o turismo é de 8.264.000, então, perto de outras cidades, talvez isso seja pouco representativo, mas para Prudente dá para trabalhar, né? Então, parabéns aí, Padilha, e conte conosco. Acho que as práticas têm que ser colaborativas mesmo, e conhecer as cidades, conhecer as regiões, né? As micro-regiões de Presidente Prudente é importante para o turismo, eu penso, né? Porque assim, nós temos bastante potencial de investir, e boa sorte a todos que são envolvidos na questão do turismo, e sociedade civil também. Muito bem, vamos lá para o nosso último assunto de hoje. Olha, vamos falar do Supremo Tribunal Federal e sobre política. Pois é, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, por 8 votos a 3, derrubar os prazos extras concedidos em patentes de medicamentos e equipamentos de saúde. Na semana passada, por 9 votos a 2, a Corte entendeu que é inconstitucional a regra prevista na Lei de Propriedade Industrial, que permite estender os prazos de patentes em caso de demora na análise dos pedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Vamos lá, comentando o assunto de Valdo Ceresini. Olha, isso daí é um absurdo que o STF fez ontem, essa é a minha opinião, né? Ele não concorda com a legislação e aí ele quer mudar a legislação na canetada. Quem tem que mudar a legislação é o Congresso Nacional. Nós não podemos continuar reféns dessa baita insegurança jurídica que o STF causa em diversos setores, e esse é mais um. Quando você investe em pesquisa para você construir uma solução para a sociedade, vai muito dinheiro, você espera ter esse dinheiro de volta. E o preço do produto ele vai ser determinado justamente pelo retorno desse investimento. Se você tem um prazo maior para ter o retorno do investimento, você vai diluir esse investimento durante um prazo maior e o produto fica mais barato. Se você tem um prazo menor, você vai diluir por menos tempo e você vai ter um produto mais caro. E como que funciona a regra hoje? Você tem um período de exclusividade para a exploração daquela solução, e isso daí começa a ser contado a partir do depósito que é feito do pedido de patente lá no INPE. Se esse processo, e tem um limite de 20 anos para durar essa exclusividade a partir desse momento. Só que nós temos diversos casos em que a análise do INPE demora mais de 10 anos. E nesses casos, há o prorrogamento automático do prazo de patente para que você não seja penalizado pela ineficiência do Estado. E o que o STF disse agora é o seguinte: o prazo é de 20 anos, independente do tempo que o INPE utilize para dar a resposta. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, como é que você viu aí a decisão do STF? Então, vamos esclarecer aqui. A decisão do STF é com relação à extensão do prazo, não é de uma quebra de patente. Não é a primeira vez que eu digo que as leis elas são construídas num dado momento, e a partir de modificações na sociedade, dadas as conjunturas que se estabelecem, as leis elas podem ser reformuladas. O STF ele também participa de reformulação de leis, que ele edita, por exemplo, jurisprudência, consolida decisões e também isso não implica em dizer insegurança jurídica, né? E uma coisa que ficou pontuada na reportagem, gente, é que essa prorrogação, ela é inconstitucional. Então, foi sobre essa reformulação da lei que chegou na mudança desse prazo. Então, é sobre isso, não é uma quebra de patente, né? E o que diz lá a reportagem, a decisão? Que em nome da segurança jurídica e exceto para medicamentos e equipamentos de saúde, dada a excepcionalidade também da situação que a gente vive hoje. Então, eu não vejo com maus olhos reformulação de leis, e vem num momento oportuno. Essa lei da propriedade intelectual, ela é de 1996. Naquele momento, tinha um lobby muito grande das empresas, né, que constrói, que trabalham ali para ter insumos, né, toda essa vasta gama de propriedade intelectual, tanto da saúde como de medicamentos, né. Então, teve isso, teve esse advocacy lá atrás. Agora, as coisas estão modificando, né? Então, está modificando. Então, a gente precisa estar atento. Não é para ver com maus olhos, não. Eu acredito que não. É sobre isso, pessoal.
Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, vamos fechar esse assunto aí. Como é que você vê essa mudança, né, do entendimento do STF? Mais uma interferência, concordo com o que o Divaldo fez. A gente queria a liberação de tudo, mas existe uma economia, a mão fantasma, né, a mão oculta da economia, né, que ela gere principalmente tratos comerciais internacionais, econômicos entre países. O STF não pode interferir dessa forma. Ele não está aqui liberando patente, mas, por outro lado, ele está impondo um regramento que vai fazer com que algumas coisas não tenham mais prazo para ser avaliadas, ser analisadas. E isso recai no quê? Isso recai na insegurança jurídica. Os grandes investidores começam a ver o Brasil com uma grande insegurança jurídica devido à Suprema Corte, que deveria prezar somente em guardar a nossa Constituição Federal. Hoje ela define nomeação, hoje ela define CPI. Quer dizer, o tribunal virou um congresso político, de interesses políticos. Está perdendo o perfil da sua criação. Ele está perdendo aquilo que faz ele ser parte do tripé da real democracia que esse país precisa, quando se interfere em tantos assuntos que não é da conta dele. O STF é a Suprema Corte desse país, onde os seus ministros, se fossem, sim, juiz de carreira, colocados lá, não ad eterno até o final da vida, que tem essa garantia de poder errar e poder abusar de poderes, com todas as mordomias que eles têm, que já é um absurdo, seria diferente. E é isso que a gente torce, que o Brasil evolua para isso, que um dia tenhamos o STF formado por juízes, sim, de carreira, e não indicação política. Muito bem, pessoal. A Aline pediu a palavra aqui. Eu quero dar o direito à réplica para todo mundo, mas nós temos 30 segundos para cada um somente, que o programa está chegando no final. Então, vamos lá, Aline Scarelli, com você. O STF ele tem um poder atípico, que também é de participar da elaboração de leis de jurisprudência. Isso é um poder, ele é correto, é constitucional, está tudo correto, gente. Aconteceu o que com relação a isso? A própria Procuradoria-Geral da República, ela que provocou o STF para poder chegar onde chegou sobre essa lei. Então, eles não acordaram de manhã e mudaram isso, não. Foi uma provocação, existe uma ação, teve uma petição da Procuradoria-Geral da República, que é do governo federal, ligada a essa pasta do executivo. E foi o que, gente, essa decisão? Deveria ser aplicada apenas para as patentes novas também vigentes. Então, sobre patentes novas e as vigentes, ainda vai ser modulado a decisão da STF. Então, é isso, gente. Muito bem. Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, com você. Gente, é um absurdo. Não tem... Quem investe em pesquisa, seja em que área for, para construir uma solução, precisa de segurança. O que está sendo feito não tem nada a ver com fazer o bem para alguém, não. Muito pelo contrário. Nós precisamos, primeiro, de um STF que se preocupe exclusivamente em interpretar as leis, em julgar as leis, em não querer fazer leis. Volte ao seu papel, STF. E, em segundo lugar, quem investe em pesquisa e desenvolvimento no país está sendo penalizado com essa decisão pela ineficiência do Estado. Mais uma vez. Muito bem. Valeu, gente. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui com o nosso Entre Linhas na Prudente News e na TV Brasileira. Grande abraço para todo mundo. A gente se fala a qualquer momento aqui na programação. Valeu.